Você alguma vez parou de ler quadrinhos? Olá, eu sou o João Redolima, eu sou designer, desenhista e hoje eu quero te contar uma coisa pessoal. Ao longo dos anos eu fui deixando e voltando de ler quadrinhos, sempre tendo algo que me trazia para esse mundo e depois, por algum motivo, eu acabava deixando ele de lado novamente. Enquanto muitos leitores veteranos reclamam que a coleção da editora Salvat criou toda uma nova onda de leitores de quadrinhos que só se interessam por lombadas bonitas, ou então que fez com que o quadrinho tenha se tornado mais elitista, fazendo com que diversas editoras queiram apenas lançar coisas em capa dura para poder cobrar um alto preço em suas publicações, eu sou o cara que voltou a ler quadrinhos com a Salvat. Eu já tinha o costume de ver essa coleção na banca, mas nunca me interessei em ver, até que então eu me deparo do lado de fora da banca com 1602, um gibi da Marvel, escrito por Neil Gaiman e desenhado por Andy Kubert. Eu conhecia essa história. Durante minhas jogatinas de RPG, o narrador regular já tinha me mostrado esse gibi quando foi publicado pela primeira vez em edições soltas. Era uma reinterpretação do universo Marvel tradicional, mas no período de 1602. Na época, eu achei interessante, mas era muito difícil encontrar aquele título. Então a vontade morreu por ali mesmo. Até que então eu passei na banca e ele estava lá. Isso foi suficiente para eu começar a comprar gibis novamente e me manteve comprando até hoje. Mas tiveram outros quadrinhos que me fizeram voltar a ler depois que, por algum motivo, eu parava. Deixa eu voltar no tempo então e te explicar como eu comecei a ler quadrinhos e depois eu te digo quais títulos me trouxeram de volta. Como toda boa criança brasileira, minha primeira leitura de histórias em quadrinhos foi com Turma da Mônica. Não tinha como fugir. O Maurício de Souza é responsável por alfabetizar a maior parte das crianças brasileiras, além de introduzir muitas delas no mundo das bandas desenhadas. E não é sem motivo que hoje ele ostenta não apenas os títulos mais vendidos no país, como tem se expandido cada vez mais. Eu comecei a ler quadrinhos através dos clássicos almanaques da Turma da Mônica. Minha vizinha, que também é minha madrinha, eu acho que a posição geográfica dela ajudou na hora da minha mãe escolher quem seria meus padrinhos de batismo. Ela tinha uma espécie de biblioteca em casa. Assim, era uma biblioteca de verdade, porque qualquer um do bairro podia ir lá pegar um livro, tinha tempo máximo que tu podia ficar com um livro, código, essas paradas todas. Só digo que era meio como uma biblioteca porque ficava dentro da casa dela e era relativamente pequena. Então, acontece que todo ano minha madrinha recebia doação de livros e revistas em quadrinhos. E todo ano haviam mais edições de Turma da Mônica lá para ler. Quando chegavam as férias de verão da escola, minha madrinha me emprestava um monte de almanacs para que eu pudesse ter algum tipo de passatempo durante os dias sem nada para fazer. E aquilo era ótimo. Não apenas tinha as histórias da turminha, como também tinha vários passatempos para eu fazer. Acho que não tenho como negar que esses almanacs formam 80% do leitor de gibi que eu sou hoje, porque raramente eu voltei a me divertir com histórias em quadrinhos como eu me divertia com as da Turma da Mônica, e talvez seja por isso mesmo que depois de ter crescido um pouco, eu acabei abandonando os gibis do Maurício e parei de ler totalmente. Dali em diante eu não pegava mais nada pra ler e ainda achava chato o hábito. Que coisa esquisita, né? Como eu passei de uma criança que adorava ler gibis pra que odiava e achava chato demais. E nem livro eu gostava também. O único livro da infância que eu realmente gostava de ler era o livro ilustrado do Menino Maluquinho, do Ziraldo. Esse livro, sei lá, teve umas 80 reedições, de tão incrível que ele é. Pelo menos eu acho incrível. É divertido demais, cheio de desenhos contando a história do tal Menino Maluquinho, que é claro que você conhece, né? Algumas coisas dele me marcaram demais, como um trecho em que o garoto desenha um mundo fantástico próprio e tem a ilustração do mapa desse local. No futuro, eu me tornaria um jogador de RPG e essa ilustração me animaria e me incentivaria a criar meu próprio mundo para ambientar as histórias de RPG que eu faria, sem contar que me motivaria a continuar jogando. Pois bem, infelizmente meu desejo por leitura morreu na infância e parecia que não voltaria mais, até que duas coisas aconteceram na minha vida, TV e RPG. No meio dos anos 90, a TV brasileira foi inundada por desenhos animados japoneses. O maior deles, pra mim, foi Cavaleiros do Zodíaco. Aquilo era um arrasa quarteirão entre a molecada masculina da época. Foi um treco tão forte que só teve algo parecido quando Dragon Ball Z surgiu. Todo moleque dos anos 90 assistia Cavaleiros do Zodíaco, e eu estava incluso naquilo. Eu era fanático pelo desenho animado, não perdia nenhum episódio, até chorei quando Shiryu supostamente morreu na luta das 12 casas contra o Shura de Capricórnio. Normalmente eu assumo que você não sabe muito bem das coisas que eu tô falando e eu tento dar uma rápida explicação do que é quando eu cito alguma coisa, mas eu me recuso a tentar explicar o que foram os Cavaleiros, porque não tem como um ser humano não saber o que foi aquele desenho. As duas únicas justificativas que você tem para não saber o que foi aquilo são: A. Você ficou em coma durante 30 anos e só acordou agora. B.
B. Você foi abduzido por uma raça alienígena durante 30 anos e só voltou agora. Sabendo desse meu fanatismo por Cavaleiros do Zodíaco, você deve entender perfeitamente que quando a editora Conrad trouxe, no ano 2000, para o Brasil, o mangá que originou o desenho animado, eu tinha absolutamente nenhuma escolha além de comprar aquilo. Era a história em quadrinho do meu desenho favorito. Eu tinha que ter aquilo. E tive. E ainda tenho. Correndo em paralelo a isso, eu tinha criado um forte interesse por jogos de RPG de mesa, aqueles de dados e fichas de personagens, sabe? Existia na época uma revista muito importante para a temática chamada Dragão Brasil, que com frequência se esforçava para criar material novo e que saísse do tradicional escrever matéria comentando sobre livros e suplementos de RPGs gringos. Além disso, a revista foi, aos poucos, construindo um cenário próprio de RPG chamado Tormenta. A Dragão Brasil já tinha se arriscado em publicações de quadrinhos. Entre os títulos que ela criou para a editora Trama, a gente tem Godless, Ufu-Team, Capitão Ninja, Lua dos Dragões, Anjos Caídos e um monte de outros títulos. Então, quando a revista finalmente criou seu mundo de fantasia de RPG próprio, não tinha como não imaginar que eles lançariam um gibi que serviria como maneira de encantar e apresentar esse mundo que havia surgido. Usando como base uma das aventuras que a revista havia publicado no passado, Marcelo Cassaro chamou a ilustradora Erika Wano e juntos deram início a Holy Avenger. Eu já tinha visto a revista de Holy Avenger. Eu lembro exatamente qual foi a primeira edição que eu vi na vida. Era a edição 7, que tinha a Lisandra, a personagem principal da série, se cobrindo com os braços e mãos, e o Torque, outro personagem da série de uma raça fictícia, chamada Troglodita, atrás dela. Essa revista eu vi nas mãos do narrador do grupo de RPG que eu jogava na época. Ele me deixou folhear e eu fiquei encantado. Como assim? Ter uma revista em quadrinhos de RPG? Era como se eu tivesse a possibilidade de ler aventuras de outras pessoas no mesmo mundo que eu jogava. Era incrível aquilo. Mas na época, eu já estava comprando as revistas de Cavaleiros do Zodíaco. E minha grana não ia permitir que eu comprasse 2 revistas ao mesmo tempo. Então o que aconteceu foi que quando sobrava grana, eu comprava uma edição de Holy Avenger. Por causa disso, eu tenho diversas edições picadas no início, que com o tempo eu consegui diminuir a numeração entre elas até achar os encadernados para comprar. Eu tenho os encadernados que a gente gosta de chamar de encalhernados, que eram os encadernados que a editora fazia com a sobra, as revistas que voltavam, né? E não os encadernados luxuosos da Jambu. Apesar disso, Holy Avenger teve um impacto muito grande em mim. A história daquela druida humana chamada Lisandra, em sua busca divina pelos rubis da virtude para salvar o paladino de Arton, com a ajuda do ladino Sando Galtran, da maga Aniele e do bárbaro troglodita Torque, me deixou obcecado por mais material parecido e principalmente por aquela equipe criativa. Dali em diante eu lia tudo que o roteirista Marcelo Cassaro escrevia. Li o máximo de coisas que a editora Trama, editora que publicava Dragão Brasil, que depois virou editora Talismã, publicou em relação a quadrinhos. Em termos de relevância, embora eu fosse muito mais fã de Cavaleiros do Zodíaco, foi Holy Avenger que me fez ler gibis novamente, porque Cavaleiros do Zodíaco me fez ler apenas Cavaleiros do Zodíaco. Nenhum outro mangá na época eu li por causa dele. Nenhum outro quadrinho eu li por causa dele. Agora Holy Avenger me fez ler Victory, Ufu-Team, Dungeon Crawlers, The Bride, Dado Selvagem. Isso sem contar que me fez entrar de cabeça no lance de RPG de mesa. Então nessa conta aí você pode colocar que eu li todos os suplementos de D&D, AD&D, Daimon e os livros do Mundo das Trevas. Se eu voltei a ler livros e quadrinhos foi por causa de Holy Avenger e eu te digo o seguinte, vale muito a pena. Bem, depois de Cavaleiros do Zodíaco e Holy Avenger, eu fiquei um tanto fascinado pelo estilo de desenho japonês. Eu fiquei procurando por mais obras, além das que eu citei, que foram publicadas pela editora Trama, que fossem na mesma pegada, até que um dia eu me deparei com um subgênero de mangá voltado para garotos que estava no final da adolescência. Ichi é um termo japonês que se refere a algo sexual ou que demonstra sensualidade. Geralmente é usado como sinônimo de algo obsceno e erótico. Nos quadrinhos e desenhos animados japoneses, é tido como um subgênero para quando há cenas picantes ou sensualizadas, mas que não sejam explícitas. Não me julgue, por favor. Eu era um adolescente com hormônios à flor da pele. Daí, eu descobri outro subgênero que abusava do Ichi. Era o harém. E foi aí que meu mundo virou de ponta cabeça. Eu adorava a situação complexa, entre aspas, de escolher um personagem entre tantos apresentados na história para mim. Foi um gênero que eu realmente consumi muito. Eu fiquei viciado em mangás de harém, que tradicionalmente são o lixo
lixo dos quadrinhos japoneses. Eles costumam ser puro fanservice, embrulhados em uma história que te enrola o máximo de tempo possível, para não fazer o personagem principal escolher alguma das pretendentes. Isso sem contar o imenso número de publicações em que os personagens são apaixonados pelo protagonista, mas ele é muito burro para perceber. Fazer o quê, né? Eu vou concordar contigo se tu disser que isso nem conta como leitura. Chegou um momento em que eu senti falta de ler algo diferente. Não que eu queria ler histórias mais maduras, ou melhores, ou algo do tipo, mas o que estava acontecendo é que eu estava cansado de ser enrolado. O maior dilema de uma história de harém é o personagem escolher com quem ele vai ficar no final. Só que, como eu já falei, esse tipo de publicação é o lixo do lixo. Ela fica te enrolando para que isso nunca aconteça, para você continuar acompanhando. E eu já estava cansado disso, de ser enrolado e enrolado até que as revistas eram canceladas e uma nova história surgia exatamente nos mesmos moldes da anterior. Ao contrário do que qualquer pessoa normal e racional faria, que seria parar de ler essas porcarias e procurar alguma coisa boa de verdade para ler, eu resolvi procurar exatamente o mesmo gênero em outros mercados. Eu resolvi me perguntar, será que os Estados Unidos possuem esse tipo de histórias em quadrinhos de harém? Claro que por essa etiqueta eu não achei nada, então eu procurei por premissa. Foi então que eu me deparei com um gibi cuja sinopse se encaixava exatamente no que eu estava procurando. Se fosse um quadrinho japonês, ele seria certamente um quadrinho de harém, puxado pro iti, cheio de cenas eróticas e com personagens se jogando pra cima do protagonista. O tal gibi americano contava a história de um homem que, de um dia pro outro, vê todos os machos do mundo morrerem, sobrando apenas as fêmeas de todas as espécies de animais, incluindo os humanos, permanecendo apenas ele e o seu macaco. Essa história foi publicada pela DC Comics, sob o selo adulto da Vertigo, e se chama Y, o Último Homem. É claro que essa história tá longe de ser o lixo que eu lia. Todas as minhas expectativas foram jogadas no ralo. A história tinha nada de erotismo. As personagens não queriam se jogar pra cima do protagonista. Quero dizer, algumas sim, mas não era de uma maneira divertida. As mulheres que não queriam matar o último homem do mundo, achando que ele era uma praga divina ou uma ameaça à nova sociedade feminina, queriam abusar dele sexualmente apenas para perpetuar a espécie. Essa era uma história adulta, cheia de referências inteligentes, citações espertas, conceitos religiosos e científicos. Não era uma obra qualquer, era complexa, envolvente, muito madura, que veio parar nas minhas mãos no momento certo. Talvez se eu tivesse lido ela em qualquer outro momento da minha vida, ela não teria o mesmo impacto que teve. Talvez fosse apenas uma história boa, mas como eu vinha dos títulos que eu lia, ler aquilo naquele momento foi perfeito. Hoje, Y, o Último Homem, ostenta o posto de meu gibi favorito, e graças a ele, eu quis ler tudo que vinha do mesmo selo da Vertigo, então foi aquele efeito Olha Vende todo de novo. Foi novamente um grande período de felicidade e descoberta das grandes obras, tudo graças a Y, o Último Homem. Então é isso. Assim, depois do lance de Y e ler mais algumas coisas incríveis por alguns anos, eu parei novamente. Em parte porque a linha da Vertigo me deixou desinteressado e em parte porque o cenário de quadrinhos tinha mudado muito. Eu até sentia vontade de ler super-heróis porque o povo falava muito, mas eu não sabia exatamente como começar e tal. Até comprei uma ou outra coisa ali, mas nunca me fidelizava como leitor. Eu era o típico leitor casual que tinha, sei lá, uns 20 gibis de super-heróis em casa e que tinha pouco interesse em ler outras coisas deles. Como eu disse lá no início do episódio, foi a Salvat que me fez voltar a ler, mas ela também me fez começar a ler super-heróis. Depois de ler tudo que eu achava incrível da Vertigo e começar a ficar insatisfeito com o que vinha nela, eu fiquei praticamente sem ter o que ler. Nada mais me agradava e eu não queria mais voltar pro quadrinho japonês porque não me interessava mais. Trazer esse estilo de coleção que compila um arco inteiro de histórias por um preço bem acessível, quando eu comecei a comprar, custava R$ 32,90 cada encadernado da Salvat, foi o que eu precisava para ter um ponto de partida para esse mundo de homens musculosos com roupas que mostram seus físicos bem definidos. De lá pra cá não larguei mais, mas nunca se sabe, né? Vai que eu tenha outra crise existencial e abandone gibi. E mais interessante, se eu tiver, o que será que vai me trazer de volta ao mundo das histórias em quadrinho? Se você achou essa informação interessante, clique em gostei no vídeo, se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações e recomende esse vídeo para as outras pessoas. Caso você queira me acompanhar nas redes sociais, eu tô no Twitter, no Instagram e no Facebook, o @ é João R. Dolima. Me segue lá. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos em breve.